Pessoal, vou fazer o fechamento agora no intervalo das peças. É regra fazer isso? Não. Geralmente eu uso esse fechamento quando eu vou ter tábua de acabamento no fundo da calha ou quando eu tenho forro, para que não apareça esses intervalos de parede no nosso telhado. É algo que gera custo para o cliente, embora a gente faça um aproveitamento das madeiras, mas sempre o cliente vai ter que comprar algumas peças a mais para poder fazer esse trabalho e com certeza aumenta também o nosso trabalho. Então isso precisa ser conversado com o cliente, apresentado a situação do acabamento, para em comum acordo você estar acordando com o cliente se vai ou não fazer. Primeiro passo, eu fiz um gabarito aqui de 1 por 1, para eu riscar a face da peça na onde eu quero limitar o meu preenchimento. Eu não quero trabalhar com ele encostado aqui, porque como eu tenho peça lá que ela não está na divisa da parede, e eu também vou fazer o fechamento lá, como eu tenho um local onde o flechal ali não está encostado na parede, eu vou trabalhar com a minha peça de fechamento, deixando uma folga tanto de um lado quanto do outro, para que não fique essa junta seca aqui, ó. E aí quando a madeira vem a ter alguma movimentação, acaba abrindo essa junta e não fica um acabamento legal. Então por essa razão a gente fez esse gabarito. O que eu faço aqui, ó? Encosto o gabarito aqui, risco, levo lá e risco. Então eu sei que o meu preenchimento ele vai ficar daqui para dentro. Faço isso no redor todo e aí depois a gente vai cortar as peças no caimento. Então eu crio um modelo aqui, ó. Encosto a peça aqui, ó. Copio o ângulo aqui. E vou transferir esse ângulo lá para a serra de bancada para a gente poder estar efetuando os cortes nas peças de 5 por 11. Para eu transferir lá para a serra de bancada, eu vou copiar o ângulo aqui na suta, ó. Aí agora a gente regula a serra nesse ângulo aqui, para poder estar efetuando os cortes. Dúvida que talvez possa surgir: não tenho serra de bancada, só tenho serra circular manual. É possível fazer esse acabamento com a serra manual? Desde que você tenha paciência, trabalhe com o gabarito certinho na serra manual, é possível fazer. Inclusive eu já fiz diversas vezes. Tem vídeo nosso aqui antigo no canal fazendo com a serra manual antes de eu ter a serra de bancada. Então, conforme eu falo para vocês sempre, a ferramenta ela ajuda sim, mas se a gente tiver a força de vontade de fazer bem feito, com certeza com um pouco de dedicação a gente consegue sempre entregar um bom trabalho. Regulo a minha máquina aqui. E aí a gente vai fazer o teste para poder começar a fazer o corte nas peças que realmente a gente vai usar. Então é sempre bom a gente estar usando peça de sacrifício para poder fazer a regulagem da máquina. E aí depois a gente usa as peças principais.
Máquina que eu estou usando para fazer os cortes aqui a 90 graus. Uma serra meia esquadria de 10 polegadas da Stanley. Serra com fio. O pessoal me pergunta sobre essa máquina e para mim ela tem um desempenho excelente. Embora eu não conheça outras serras de meia esquadria. Essa foi a minha primeira e para mim tem sido muito útil. Ela traz uma precisão de corte muito boa e quando a gente corta com a serra de meia esquadria, se eu precisar tirar um pequeno pedaço da madeira para fazer o ajuste, é possível. Na serra circular manual já é um pouco mais complicado. É possível de fazer? Com certeza é possível e eu fiz por muito tempo. Mas conforme eu falei para vocês, a gente vai evoluindo nas ferramentas e com certeza essas ferramentas elas trazem tanto agilidade no trabalho, quanto elas trazem facilidade para o trabalho. Antes de eu marcar a peça, eu esquadrejo um lado dela, então eu coloco aqui na máquina e faço o corte esquadrejando, depois eu coloco a medida para poder cortar o outro lado. Um detalhe aqui é que a máquina ela acompanha elementos de fixação aqui para você não precisar segurar a peça com a mão. Mas como aqui a gente está na agilidade, a gente já tem uma certa prática, eu seguro manualmente aqui e a gente vai efetuando os cortes. Mas eu quero mostrar para vocês a questão da precisão dessa máquina, caso precise fazer um pequeno ajuste. Conforme eu falei para vocês, essa é uma das vantagens da serra de meia esquadria, questão de você conseguir tirar às vezes 1, 2 milímetros da peça com precisão de acabamento no corte, coisa que na serra circular manual já é um pouco mais difícil. A broca que eu estou usando para fazer a furação é essa broca longa de 5 milímetros, lembrando que eu vou usar um prego de 20 por 48 para fixar essas peças lá no frechal. Pessoal, detalhe, quando eu estava colocando os caibros aqui, eu não me preocupei em deixar o caibro fechando o corte aqui na parede, porque eu sabia que eu ia ter esse acabamento. Então, quando a gente não vai ter o acabamento, a gente tem essa preocupação de que o caibro encoste mais na parede aqui, para ter um melhor acabamento no trabalho. Outra coisa, o pedreiro veio e fez o chumbamento aqui onde a gente fez o parafuso de apoio, e eu falei para ele que não se preocupar com o acabamento também, justamente por isso, porque aqui vai esconder com essa peça que a gente está colocando, depois vai vir a tábua de acabamento para receber a calha e vai a calha por cima. Então não tem necessidade da gente ter uma preocupação com esse espaço aqui, porque não vai aparecer. Estou colocando as peças aqui, fixando com prego 20 por 48. Poderia usar parafuso? Poderia. Mas como eu gosto de fazer a fixação na parte de baixo com prego, a gente também vai fixar essas peças do intervalo com prego. Para eu colocar aqui, às vezes a peça fica um pouquinho tombada, fora do prumo. Então o que eu uso aqui nessa situação? Essa ferramenta aqui, ó, que é um grampo de aperto rápido. Eu coloco ela aqui, ó, e vou apertando de forma que facilita a entrada do meu caibro de fechamento. E por sua vez esse caibro ele já vai dar o esquadro da peça aqui, que pode acontecer dela ficar um pouquinho tombada. Então a gente faz isso aqui com ela. Venho com a peça de fechamento, coloco ela aqui, ó. Posso até usar um sarrafo para poder bater, para facilitar dela entrar.
Feito isso, é só fixar com um prego. Outro detalhe importante, sempre visando o acabamento, é nunca a gente bater com o martelo direto na peça que a gente está colocando. Então, quando eu vou encaixar lá, eu sempre coloco uma peça de sacrifício e bato para fazer o encaixe. Se eu ficar batendo com o martelo, é muito mais fácil de eu encaixar. Só que aí eu vou criar várias marcas de afundamento de martelo na madeira, e isso daqui, principalmente quando é feito o acabamento com verniz, ele se destaca muito. Então, sempre quando você vai precisar bater para encaixar uma peça num local que apareça, evita de bater direto na peça que vai ficar aparente. Coloca sempre uma madeira de sacrifício para você buscar um bom acabamento. Quando é na parte de cima, onde não vai aparecer, não tem problema nenhum. Contanto que você não lasque as quinas da madeira, pode bater com o martelo por cima sem problema. Mas na onde aparece é sempre bom evitar de bater diretamente com o martelo. Pessoal, vou finalizar o vídeo por aqui. Essa é a dica que eu queria trazer para vocês hoje. Um acabamento muito válido, que vale a pena a gente estar oferecendo para o nosso cliente. Espero que vocês tenham gostado das dicas, do conteúdo. Se for possível, deixe uma sugestão ou até mesmo uma crítica aí nos comentários. Um grande abraço, fiquem sempre com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.